Bem-vindos de volta ao canal de Carona com o Herdeiro, o podcast mais aleatório, mais improvisado que tem. A ideia do podcast é pegar empresários, pessoas do dia a dia que estão aí com a gente na corrida, querendo fazer acontecer, botar na Porsche de entrada, dar aquela volta, contar a sua história, um bate-papo totalmente informal, não tem nada profissional aqui. Mas hoje quero começar com a nossa introdução do nosso amigo, que só pela ficha dele, vocês vão ver que o cara não é pouca coisa. Ele veio totalmente de baixo, foi das forças da Polícia Militar, foi subcomandante da Guarda Municipal, fez segurança do presidente do Brasil, é empresário, é instrutor de tiro, cristão, um bom esposo, homem de família. Faltou alguma coisa? Não, creio que é isso aí mesmo. Tô aqui hoje com o Marcelo, mais conhecido como Marcelinho para os íntimos. Marcelo, seja bem-vindo ao de Carona com o Herdeiro. Aqui a nossa ideia hoje é passear por Balneário Camboriú, dar risada, contar a sua história. E vamos lá. Quem é o Marcelinho, quem que é o Marcelo, que muita gente conhece, mas tem que muita gente pode querer conhecer também. Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer a oportunidade, né? Fiquei impactado ali quando eu recebi o convite, né? Nosso amigo aí, o Herdeiro Sincero, mais conhecido aí como Bruno, para os mais chegados. E gravar em Balneário Camboriú, né? Na Porsche, um estúdio um pouco atípico. Confesso que foi bem interessante, né? Será que eu vou conseguir corresponder à expectativa, né, dessa entrevista, desse bate-papo informal e dar aquele frio na barriga? Mas eu aceitei o desafio, né? Tudo na vida é um desafio. Então, quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, puder contribuir de alguma forma para quem for nos assistir, nos ouvir, né? Que seja de grande valia essa conversa informal. Bom, meu nome é Marcelo, tenho 38 anos, né? Sou natural aqui da região de Santa Catarina mesmo, da nossa cidade de Itajaí, mais conhecido como a cidade dos peixeiros. Tastão, nego. Que tem um sotaque um pouco diferente, porém a minha influência ela é do oeste do estado de Santa Catarina, por parte da minha mãe, dos familiares lá, mais especificamente Erval do Oeste aqui, de Santa Catarina. Então eu não tenho o sotaque ali do pessoal do peixeiro, né, que é o tastolo, esse sotaque diferenciado. E sempre tive um apreço, né, pela área da segurança. Eu acho que isso no consciente e no subconsciente, de alguma forma, sempre me trouxe aquela sensação de justiça, né? E até uma ironia estar falando sobre justiça hoje, acompanhando aí o que a gente tem visto nas redes sociais e os demais canais, veículos de informação, de muita injustiça, né? E contar um pouco um pouco da sua história. Você hoje tem formação em segurança pública, né? Isso, sou teólogo, né? Para alguns aí que talvez achem até engraçado. Sou filho de pastor, a minha mãe também era teóloga, e eu comecei a ter um contato com esse meio eclesiástico bíblico, né, desde os meus 12 anos de idade. Foi uma mudança na minha vida que veio através, né, falar da minha vida e não falar da minha fé, da minha crença em Deus, em Cristo Jesus, é impossível, né? Então já trago aí essa revelação sobre a minha vida, né, que desde então eu caminho até os dias de hoje firme nesse propósito. O meu pai, vamos dizer assim, né, se eu posso entrar dessa maneira, é um desajustado social. Para quem entende, né, falando aí da área da segurança pública, não só o meu pai, como também os meus tios, né, por parte de pai. Então eu sempre vi aquilo ali e aqueles problemas dentro do relacionamento da minha mãe com meu pai ter essa vida totalmente errada, né, me fez querer viver o que é certo, o que é justo, o que é correto. Então eu e meus irmãos tivemos um problema, uma infância assim conturbada, moramos de favor em muitos lugares, abandonados, né? Meu pai com os seus problemas aí com a lei, com a justiça, eu e os meus irmãos sempre estavam em vários lugares aí temporariamente, né? Nós éramos abandonados, vamos dizer assim. E eu fui levado uma vez para um local aqui em Santa Catarina, aqui no mais interior, e fiquei fazendo um trabalho praticamente escravo ali por 6 meses, né? E aquilo ali, com 7 anos de idade,
foi me dando uma revolta muito grande e não querer mais aquilo. E, consequentemente, também querer que a vida dos meus irmãos não fosse igual a minha, que estava daquele jeito, né? Uhum. Então, eu tive a oportunidade, naquela época, tinha o tal do Projeto Oficinas, muito importante, né? Que o governo, ele tem essas políticas voltadas realmente a resgatar o jovem ali na gênese da sua formação de caráter e conduta, que aquilo ali é primordial. E eu falo por mim mesmo, transformou meu caráter. Eu tive a oportunidade de conhecer coisas boas, vivendo num lar problemático. Na verdade, nenhum lar eu tinha, né? Porque nós não tínhamos, eu e meus irmãos. E aquilo ali me fez entender que tá numa situação desgraçada ali naquele momento, tinha uma esperança de ter coisas melhores, viver coisas melhores. Então dali, minha mãe me encontrou com 10 anos de idade, que meu pai, ele escondeu eu e meus irmãos, né? Com a ajuda dos parentes por parte dele, do meu pai, né? E minha mãe achou então ali e nos abraçou, né? Meus 3 irmãos, porque um já morava com ela. Então ali a gente conheceu um amor de mãe, conheceu uma estrutura familiar, tendo a minha mãe que fazia os dois papéis Então, ali. até os 17 anos de idade, você não tinha contato com sua mãe? Até os 10 anos de idade. 10 anos. Até os 10 anos de idade ele tive na infância, e depois meu pai pegou nós, né, que é uma maneira que ele encontrou ali de talvez desestabilizar, de estruturar minha mãe, de atingir ela ali, né, por não aceitar a separação, por viver num relacionamento bem complicado. Minha mãe então ficou sem nós, e ali com os 10 anos a minha avó, na verdade, ligou e falou: ó, os seus filhos estão rolando por aqui, se você quiser vir buscar eles, pode vir. Então minha mãe nem hesitou, foi lá e, com o pouco conhecimento que ela tinha na época, ela foi lá e não pensou 2 vezes e resgatou. E ali então começamos a ter uma educação, uma rotina, sabe, eu quero estudar, respeito e tudo aquilo ali, né? E era algo que eu já almejava no meu interior, né? Mas onde eu vou ter isso? E minha mãe conseguiu trazer. E eu digo, senhores, não tem... o amor de mãe, ele é transformador, né? As mulheres aí, ela tem esse poder, né? De fazer uma família. E eu vejo que às vezes muitas pessoas falam assim: ah, mas a figura paterna é importantíssima também. Ela não vai... como é que eu vou fazer? Ela vai fazer uma falta, vai moldar alguns caráteres. Mas muitos filhos aí criados por mães, né, mães solos aí, têm se tornado grandes pessoas aí na sociedade, né? E usado isso, transformado isso como um combustível, né, para fazer com que a realidade dentro da sua casa seja diferente. Eu queria ouvir de você, porra, com a sua história. Não tenho o que falar, mas hoje em dia as pessoas comentam muito a questão de o meu lar não influencia, o meu lar não me ajuda, tudo jogando a favor da pessoa para a pessoa dar errado no mundo hoje. Seja não querer trabalhar, entrar no mundo do crime. Você teve isso tudo a seu favor, não? Correto, correto. Tudo para você foi errado na sua infância, onde é moldado o caráter da pessoa, onde a pessoa tem a formação dela, que seria para dar uma pessoa errada. Certo. E hoje você é uma pessoa honrada, uma pessoa que dê honra para a família, uma sociedade, pessoa da segurança pública. Como é que você deixa uma mensagem para as pessoas hoje, em que elas adoram falar: não, vim de baixo, vou nascer na favela, o crime é a única solução, não tive pai, não tive mãe, sou mãe solteira, ou pai solo, que seja. O que você deixa para esse pessoal? Porque eu não tive essa realidade, minha realidade é totalmente diferente. Eu sempre gosto de pessoas aqui que têm a realidade diferente da minha, certo. Porque quando eu abro a boca, falo uma opinião, eu falo: ah, mas você não nasceu de berço de ouro, você teve uma vida boa. Agora, andando com vocês, conhecendo vocês, ouvindo as histórias, eu quero saber o que passou na sua cabeça quando houve a oportunidade. Ah, não, vou entrar para o mundo do crime, vou entrar para o lado errado. O que passou na sua cabeça? Teve convites? Certo, muito pertinente a tua pergunta, Bruno, porque assim, ó, a oportunidade estava dentro da minha casa de viver no mundo do crime, certo? De ver as coisas acontecendo, escondendo arma, projetos de furto, sequestro, e eles, meus tios aí, se vangloriando, né, por ter esse tipo de atitude com pessoas de bem, né? E aquilo nunca me despertou a vontade de fazer isso, porque eu sendo uma criança ali humilde, numa situação humilde, vivendo, né, praticamente tem uma instituição chamada aqui Casa da Criança. Eu e meu irmão mais novo, a gente praticamente vivia lá, porque durante o dia nós
não tínhamos casa ali, né? A minha avó foi quem a gente passou bastante parte do tempo ali. Tinha vários netos de vários tios que abandonou, foram largando ali, né? Então eu digo assim, os fins justificam os meios justificam os fins, é um jargão usado aí, né? Uhum. Mas eu creio que assim, ó, quando você tem a querência, no meio militar é muito usado isso, se você tem a querência, você consegue. Se você quer ser um agente de transformação, mas a transformação começando por si mesmo, não tem obstáculos, não tem objetivos que você não possa conquistar ou chegar. Não quer dizer que vai ser fácil. Sim. Né? Até porque se fosse fácil, todo mundo teria tudo o que quer e os objetivos de todo mundo seria, vamos dizer assim, realizado e ninguém viveria essa insatisfação gigantesca que a gente encontra no dia de hoje. Aí, desde índice de suicídios e, né, pessoas que têm, às vezes, uma estrutura familiar num poder aquisitivo bom, mas não tem o convívio familiar humano, né? Sim. E aí entra para apenas para o consumismo, né? Tudo. Ele acha que ele consegue comprar tudo e a todos. Exato. E no final acaba sozinho com depressão. Isso daí é num meio que eu estou acostumado. Eu já perdi muitos amigos, empresários, colegas próximos, porque realmente tiveram a vida perfeita, tiveram tudo, mas não tiveram contato nem com o pai nem com a mãe. Foi criado por uma babá, tinha um cartão sem limite, chegava, não, pode comprar o que você quiser, seja quem você vai viajar. A pessoa nunca teve aquele contato, chega a pegar o pai, brincar, ou ter a mãe contar uma história, a mãe ensinar alguma coisa, por mais que, sei lá, nunca tiveram, chega no final, são pessoas que rodaram o mundo inteiro, tem um carro do ano, tem a casa, tem tudo, mas não são pessoas felizes. Porque o que ele tem é o dinheiro, ele não tem um amigo, ele não tem uma esposa que está com ele por causa do que ele é, sabe? Porque ele está pelo dinheiro. E é uma coisa que eu vejo muito de pessoas próximas a mim. Sim. Então é uma realidade que muitos desejariam ter a depressão por ter muito. Certo. Só que é o que mata muito mais do que as pessoas que vêm de baixo. Porque quem vem de baixo tende a querer batalhar e conquistar. Então ele tem aquele processo, eu não tinha nada, hoje eu tenho, mas eu tive uma história. Aquela pessoa que recebe as coisas, ela não tem isso daí, porque ela simplesmente, você não precisa trabalhar, toma aqui, tá de mão beijada, toma seu carro, toma sua casa, a pessoa não sabe o que é trabalhar. E geralmente quem ganha tudo, acaba, o que vem fácil, vai fácil. Exatamente. E a pessoa chega, perde tudo e no dia seguinte fala, o que eu faço? A pessoa não sabe trabalhar, não tem um contato, aí começa a depressão, a solução é tirar a vida. Isso, não tem o poder da conquista, né? O ser humano, quando ele não tem vamos dizer assim, quando você deixa de sonhar, você não tem o porquê viver, né? Como se uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem vida. Quando você não tem experimenta o poder da conquista, seja ela as pequenas conquistas. Às vezes a gente fala em conquista, as pessoas já atrelam aquilo a um bem material. Minha casa, meu apartamento, em ter aquilo, né? Uhum. Mas assim, vou dar um exemplo, uma pessoa que hoje está lá no hospital, que trocaria tudo que tem, todos os seus bens materiais, para poder ter um minuto a mais de vida, ou poder fazer tudo aquilo que poderia ter feito e não fez, porque perdeu a sua vida correndo atrás do dinheiro, do bem material, né? Sim. Essa pessoa trocaria tudo, tenho certeza. Se eu for lá conversar com ela hoje, ela vai dizer, não, eu trocaria tudo que eu tenho para poder viver no simples, mas viver. Então, assim, ó, a conquista, a sensação da vitória, seja nos pequenos detalhes, seja de sentar aqui ó, na beira da praia, tomar um sorvete, pegar o sol, ver o mar, só o fato de estar vivendo. Exatamente, é aí que está o X, é essa linha tênue de você ter o poder da conquista, sim, daquelas coisas que você, vamos dizer assim, batalhou, lutou para ter, não é demérito algum, mas a gente tem que entender que existe por trás de tudo isso, nos bastidores, aquela família, a estrutura familiar, o núcleo familiar, o pai, a mãe, a educação, entendeu? Por que nós vemos muito na realidade de hoje, jovens aí precoce entrando para o mundo do crime, não só entrando para o mundo do crime, mas fazendo atrocidades mesmo, né? Vou dar um exemplo que aconteceu ali com aquele cachorro, que aqueles adolescentes lá fizeram aquela atrocidade com aquele animal lá, todos de família muitíssimo bem estruturada, certo? Mas o que levou a futilidade de fazer aquilo? É a falta de percepção da vida, a falta de objetivo. E a falta de impunidade também, né? Porque essa pessoa nunca foi corrigida na vida, ela acha que ela pode fazer tudo e pode fazer o que ela quiser, que não vai acontecer nada. Exatamente. Ou seja, ele não cresceu em meio à dificuldade para entender o sacrifício e o valor das coisas. Então, tudo isso é a construção do caráter.
né? O pai, às vezes, ele tem uma grande empresa, ele vai lá e entrega tudo pro filho. Mas tem pai, que eu já vi em outros exemplos também, eu creio que você também, que o pai contrata o filho como funcionário, ele vai começar lá de baixo. Então, como que tu quer chegar em cima se tu não sabe como funciona embaixo? Então eu acho que é isso que falta entender hoje, né, nessa juventude, para tudo na vida, né? Sim. Para tudo. E eu uso a minha vida como exemplo, né, até conversando com os meus amigos aí, desde a área de segurança pública, empresários, pessoas para quem eu faço segurança, né, quando a gente sai aí para alguns eventos aí que necessita de uma gestão, né, na área da segurança, eu presto esse trabalho também, né? Sim. Então, eu uso muito esse exemplo meu, né, de onde eu vim, desse tirocínio policial, dessa malandragem de ter vivido no meio do crime e não se corromper, Sim. né, e poder sintetizar daquela convivência ali algo bom. Geralmente a realidade é outra, né? A pessoa convive nesse meio, o que ela faz? Ela almeja ser como aqueles que ela entende como objetivo de vida. Ah, meu objetivo é subir no crime. Subir no crime, Agora, ocupar uma posição, ser temido, né? Me tira uma dúvida, eu vejo muito na internet hoje falando o preço de uma biqueira, falando que é R$ 400 por semana. É verdade esse valor aí? Depende do fluxo lá. O cara que começa de baixo ali hoje. Sim. As pessoas estão dando a vida por causa de 400 na semana para não querer trabalhar. O fato de segurar uma arma, o fato de ter um contato no crime. Sim, sim. Correto. Eu sou por fora, não conheço, não é minha realidade, mas eu acho uma coisa que não é ter amor à vida, né? Exato. Assim, ó, hoje, eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes policiais. Falar da segurança e falar do trabalho operacional e não falar deles é muito difícil, é quase impossível. E muitos da minha adolescência, da minha geração, se inspiraram nesses policiais. Inclusive eu fui fazer um curso no final de semana passado, o qual eu tive a oportunidade de estar lá juntamente com eles, aprendendo, né? Ou seja, eles são eternos alunos, né? Eternos alunos. Pra tu ver a humildade, e aí você entende que esses policiais, sim, eles nunca param de se aperfeiçoar, nunca param de aprender, né? E eles foram as minhas referências e são até hoje. Então como é que, contando a sua história, a parte da sua infância, a parte do seu pai, a parte da sua mãe, filha de pastora, como é que o Marcelinho chegou na Polícia Militar? Então, como eu cheguei na Polícia Militar, eu tive esses policiais como meus heróis, né? E eu via a viatura, às vezes, passando lá, naquela realidade onde eu vivia, e ali, de uma certa forma, a justiça, a lei se cumpria ali, sabe? No meio de tanta injustiça, no meio de tanta coisa errada. Eu falei, pô, um dia eu quero ser igual a esses caras. Um dia eu quero ter esse respeito, um dia eu quero envergar essa posição honrosa, né? Porque, querendo ou não, pô, na sociedade você chega ali num local, seja para comprar uma água, seja para entrar até mesmo num atendimento de ocorrência, a postura das pessoas, ela já muda conforme a tua chegada, ou seja, você influencia o ambiente. O que as pessoas veem quando elas veem um policial? Elas veem idoneidade, elas veem seriedade, elas veem alguém preparado, elas veem alguém que conhece, que está acima daquilo que é errado, alguém que vai trazer solução para o problema delas. O ditado é antigo, né? Quando acontece alguma coisa ruim, é duas formas que as pessoas se expressam, né? Ai meu Deus, cadê a polícia? Só que uma coisa que eu vejo hoje é muita gente descendo a lenha na polícia. Certo. Só que eu vejo até os policiais mais velhos descendo a lenha nos policiais mais novos. Eu não sou da corporação, nunca entrei, tenho bastante contatos na polícia, vontade também, inclusive, nossos queridos superiores ali, Com certeza. temos nossos contatos, e eu vejo várias pessoas falando, não, os policiais novos hoje, eles não querem ser polícia. O que é isso? A pessoa faz concurso, faz faculdade para entrar na polícia, mas ela não quer ser polícia? Então, essa tua pergunta é muito boa, Bruno, muito boa, é uma realidade que tem cada vez mais se instalando dentro das instituições de segurança pública, né? Não menosprezando, né, ninguém que almejou entrar na polícia e enxergou aquilo como uma oportunidade de um trabalho no serviço público. Mas a polícia, seja ela militar, seja civil, né? Eu vou falar mais do militar porque é o que eu conheço mais. Uhum. Mas as outras instituições aí também acredito que passam pela mesma situação. Você ser policial hoje, né, desde sempre, na verdade, eu colhi os frutos dos meus antepassados, que empreenderam o respeito, que colocaram respeito na cidade, que combateram o crime,
que combateram o bom combate, vamos dizer assim, né, que pagaram a sua etapa, a gente fala assim. Na polícia a gente usa essa palavra de você cumpriu aquilo que era para você cumprir. E a tendência é o quê? É os novos virem mantendo não só essa tradição, mas não deixando a régua baixar. E hoje a polícia militar ela se tornou um desejo pessoal na questão de imagem. Eu tô com a farda, Pistola na eu tô com cintura. a pistola na cintura, eu ando na viatura, certo? Eu ando de viatura com o vidro fechado, eu patrulho de ar-condicionado ligado com o vidro fechado. O que eu tô querendo dizer com isso? Que antigamente, né, eu tive a oportunidade ainda de pegar, de ombrear essa missão com esses policiais. A polícia não patrulha de vidro fechado, de maneira alguma. O contato visual do policial aqui com o comerciante, com a rua, é o tirocínio policial, é a leitura que o policial tem que ter. Isso é indispensável para a segurança pública. O que está lá escrito na Constituição? Uma atribuição da Polícia Militar garantir o quê? A ordem pública, né? Como é que tu vai garantir a ordem pública se tu não está tendo contato com o público? Se tu nem sabe, consegue ler, né, o que está acontecendo ao teu derredor? A pessoa vai atribuída para fazer ronda na região, não conhece um comerciante, não conhece ninguém. Não conhece ninguém, não tem contato. não conhece os faccionados, não conhece o carro do vagabundo, ele não conhece quem tá de novo ali na quebrada, ou esse cara não é da quebrada. O que esse bicho tá fazendo aqui? Vou abordar, vou pegar a qualificação Mas dele. o stories no Instagram com a farda pistola na cintura tem todo dia, né? Então, aí tu vai lá no perfil do cara e diz assim, ó, vou sair de casa, não sei se volto. Pô, o cara trabalha no expediente, pô. Entendeu? O cara tá lá na rua, não denegrindo a imagem das funções que a polícia tem. Todas elas são importantes, né? Eu acredito que lá a parte do administrativo ela existe para poder dar aquele suporte que a rua precisa. Mas não vamos deixar de falar que a ponta da lança é que reflete e mostra o reflexo do trabalho policial. Santa Catarina hoje é a melhor polícia e o estado mais seguro do Brasil, mas não é à toa. Por quê? Porque esses policiais, né, trouxeram e mantêm acesa essa tradição, essa chama do quê? Do policial militar operacional, do cara ativo, do cara que tem o domínio sobre o local onde ele policia. Entendeu? Ele não tá. A comunidade não foi sequestrada pelo crime. Muito pelo contrário, o crime foi sequestrado pela polícia. Que não deixa crescer, né? Jamais. Entendeu? Aqui a polícia não deixa isso acontecer, não é uma realidade nossa. E contando sobre a sua história da polícia, em que ano você ingressou? Eu prestei o concurso em 2015, 2016 fiz o concurso da Polícia Militar em Minas Gerais. Lá comecei a fazer as etapas, né, eliminatórias. Inclusive alguns policiais que hoje servem aqui em Santa Catarina estavam comigo lá. Porém, eu não permaneci na Corporação de Minas Gerais, porque eu já tinha conseguido, o governador da época chamou o estado estava numa crise econômica, então eles estavam travando ali a convocação dos policiais, mas graças a Deus ali, né, foram chamados os policiais e eu então tive a oportunidade de servir aqui no meu estado. E eu gosto muito de ouvir história dos militares e questão de curso. Pô, até mais de 10 anos na polícia ali, quais cursos você conseguiu completar? Então, fiz alguns cursos dentro da Polícia Militar, né? Tive a oportunidade aí de estagiar também no Grupo Tático da PM aqui. Para quem conhece o Grupo Tático sabe o peso que essa guarnição, né? Esse nome carrega, o peso que esse nome carrega no grupamento tático. Vamos dizer assim, ó, é o nome que mais tem confrontado hoje, né, o crime aí é o agrupamento tático. Fiz o curso de rádio patrulhamento, né, acredito que todo rádio patrulheiro, né, todo patrulheiro de viatura ele tem que ter esse curso, porque ele vai ser o primeiro interventor em toda situação que ele for encontrar, ele vai ser o primeiro. A probabilidade sempre vai ser eles, né? Então ele tem que estar preparado para uma tentativa de suicídio, um confronto, um gerenciamento de crise, um surto psicótico. O que é rádio patrulha? Fica na viatura? Isso. O rádio patrulhamento hoje ele é o carro-chefe dentro da Polícia Militar, né? Ele é o que atende todas as demandas. Ele, vamos dizer assim, ó, é o cara que vai estar preparado, ele tem que estar preparado para tudo, né? Quando eu digo o cara, eu digo a guarnição, né? Tanto as policiais femininas quanto os policiais masculinos aí. E eles têm que estar preparados para todas as demandas. Porque, querendo ou não, é quem vai estar na hora dos fatos, né? É quem vai estar acompanhando os fatos ali. Então, aquela adrenalina do 0 a 100
em pouquíssimos segundos. Pô, tu ligou um giroflex, o coração do polícia vai lá já dá em adrenalina cima, já. entendeu? Então, assim, uma vez uma pessoa perguntou para mim, sobre, né, o policial matar, né? É algo que impacta ainda muito a sociedade e não tem que deixar de impactar, porque nós somos pessoas, somos seres humanos, temos sentimentos, e o policial fardado, ele também é um ser humano. Existe um sentimento lá dentro daquela farda que muitas vezes ele tem que não transparecer. Ele não pode demonstrar emoção, Exato. porque aparece a fraqueza dele, né? Ele tem que ser aquele cara blindado, porque ele, de certa forma, ele é isso, né? É o que a sociedade muitas vezes espera, porém a gente tem que saber que ele é um ser humano. E eu digo assim, ó, não existe um treinamento. Um policial despreparado deu um tiro ou recebeu um tiro. Eu digo assim que não existe um treinamento para você matar ou morrer. Você se aperfeiçoa em técnicas, você se aperfeiçoa em se proteger a vida de outrens, né? Você está se condicionando para viver aquela situação mais do que uma pessoa comum. Uhum. Porém, eu digo, para quem já me perguntou, respondi isso, não existe um treinamento para você matar ou morrer. Ninguém está preparado emocionalmente para isso, né? Porém, claro, quando você assume essa função, você sabe que você está disposto a passar por isso. Sim. Então, porque ninguém obriga a pessoa a estar lá, né? Ela teve o livre-arbítrio de bancar o concurso, fazer o rádio patrulha, tá na viatura, tá respondendo a ocorrência. Ninguém obrigou ela a estar lá. Ela simplesmente escolheu fazer isso, né? Por isso que diz que é com risco da própria vida. Fala assim, policial militar, com risco da própria vida, mesmo com risco da própria vida. É um juramento que é feito, né? Quando você está se formando e dentro da escola. E respondendo ali aquela pergunta que tu tinha me feito sobre o policial que tá, o pessoal que está hoje entrando porque almejam um concurso público, almejam uma função na carreira pública, eu recomendo que não entre, né, pessoal? Não tire a oportunidade daqueles que têm a polícia no sangue, daqueles que querem ser policial, que querem combater mesmo, que querem fazer a diferença, sabe? Que honra a farda que veste e nasceu para aquilo. Porque a pessoa vai usar aquilo ali muitas vezes como um trampolim para poder ir para outro lugar, né? Daqui a pouco ele já viu que a rua é pegado, ele viu que o negócio não é brincadeira, é coisa de gente grande, ele vai tentar se jogar para algum lugar dentro da instituição para ele se esconder, entendeu? Então, assim, para ser polícia, para estar aqui na rua, tem que querer, né? Tem que saber o que te espera. E outra, e depois que sentou na viatura ali, entendeu? Assim, honrar com um compromisso. Ser policial de verdade, e não policial de rede social, não policial de Instagram, ser policial mesmo na hora difícil, entendeu? Bancar o que tem que bancar, sustentar o que tem que sustentar, e não ser mais uma mentira ali, né? Em meio a muitos que têm já usado a farda, usado a instituição aí para fazer um apelo, né? Uma autopromoção pessoal, e vivendo uma mentira, né? E falar em bancar a farda, eu sei que a gente vai comentar quem que é esse cara que tá falando isso, falar que eu não sou polícia, que eu não tô bancando a minha farda, que eu não tô respondendo a operação, fazendo ocorrência. Conta um pouco as ocorrências que você já fez, e se puder dar uma palhinha da melhor, uma ocorrência que te marca até hoje, que você fala, quando se o cara querer criticar quem foi você, quem é você, conta um pouco da sua história, o que você já fez na corporação? Certo, boa tua... Boa, não podíamos... Né? Porque você tá falando, os caras não estão bancando a farda. Quem que é o Marcelinho? Por que ele tá falando? O que ele já fez para poder falar isso? Eu vou dizer para você assim, eu tenho como referência aí os melhores policiais do estado, né? E não sou eu quem tô falando, é o currículo dos caras, né? É o currículo deles, é os cursos que eles têm, é o histórico policial deles, né? Os próprios comandantes, né? Que tiveram a oportunidade de ter eles como subordinado e saber que são excelentes policiais. Então eu tive eles como minha referência, como eu mencionei antes, tive a oportunidade de trabalhar junto com eles ali e entender o trabalho policial na íntegra, né? De tu sentar lá na frente do juiz, na hora de tu fazer uma prisão, uma apreensão, ou até mesmo numa situação de confronto, e você entender o trabalho que tu faz. Tu vai entender o trabalho que tu faz lá. Lá, quando chegar nesse período, tu vai dizer, não, agora eu sei o que é ser policial.
ou tu receber um procedimento, A hora que ou até mesmo chegar uma intimação para um conversar com o juiz. vagabundo, né, que chega lá no quartel lá dizendo que eu apanhei, porque hoje está muito fácil ele dizer que ele sofreu uma agressão psicológica, né? O direito hoje ele abriu essas vertentes para quê? Para engessar o trabalho policial, né, de uma certa forma, e uma prerrogativa que eles acharam aí para poder o quê? Safar o vagabundo ali, né, dos seus feitos, né? Mas então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, eu participei de algumas operações, né? Aqui a gente tem a comunidade, a cidade de Camboriú, existem pessoas muito boas, idôneas que moram lá, mas o crime ele se aproveitou por ser uma localidade humilde e se instalou. E se instalou fortemente, assim. Camboriú foi eleita, né, aqui pelo G1 e pelos jornais estaduais aí, né, a cidade mais violenta do estado. Chegou a ter aí 36 homicídios em menos de um ano, por parte dos desajustados ali, né. E o que acontece? A PM ela sofreu uma realidade que, para poder adentrar nessa comunidade, atender qualquer tipo de ocorrência, sempre dava uma ocorrência de nível 3. Aí. Nível 3 o que é? Sempre envolvia policiais no embate físico ali, ou tendo que conduzir alguém, ou apedrejar a viatura, ou eles afrontar a própria polícia. A comunidade deixava bem explícita que a polícia ela não era bem-vinda lá e não entrava. Mas a gente conseguiu mudar essa realidade. Teve um policial aí, nosso da reserva remunerada, um veterano, que inclusive, né, patrulhou pela cidade de Camboriú, fez, né, cumpriu o seu trabalho ali. E o cara foi pro descanso. Né, foi pro descanso mais do que merecido. E os criminosos, eles são covardes, cara. Eles não têm hombridade, por estar no mundo do crime, não tem o que esperar dessas pessoas, né, mas eles foram lá no cara que já pagou a etapa dele, que já terminou, né, o seu trabalho, e pegaram o cara na covardia e acabaram, né, atirando nele, ele acabou vindo a óbito. Só que ele é uma vez polícia, ele sempre vai ser polícia. E nós jamais vamos esquecer um dos nossos, né? E então, ali foi organizada uma operação, e nessa operação foi uma resposta para aquela realidade que estava acontecendo, que não era mais aceito aquele tipo de situação, né? Então nós mudamos o quadro ali. E ali começou a ter enfrentamento por parte deles, porque a PM queria uma resposta. Nós estávamos buscando o autor do fato ali, né? Uhum. E ali eles acharam oportunidade do quê? De querer embater ao serviço da polícia militar ali e mostrar o poder de fogo deles, o poder do crime ali. Só que a polícia militar, ela, juntamente com as outras instituições ali que prestaram apoio, jamais vai recuar, jamais vai retroceder, né? Então ali eu participei de algumas operações, participei de alguns confrontos policiais, com a guarnição com a qual eu trabalhava, que era do agrupamento tático ali na época, com policiais de altíssimo nível, né? Policiais excelentes que ainda estão na instituição até hoje. Um deles até acabou se envolvendo num outro confronto policial ultimamente ali. Teve um acompanhamento e ele estava nessa. E mais uma vez, graças a Deus, ele não sofreu nenhum dano aí físico, e isso mostra o comprometimento de um policial como ele com a sociedade e com o trabalho que ele está ali e que ele veste, né? Que ele sai de casa ali comprometido em cumprir. Uhum. Então eu participei de alguns confrontos nessa comunidade ali, porque quando a guarnição entrava para patrulhar, não tinha conversa. Eles vinham para o embate e nós não poderíamos também responder de uma forma diferente. Já era certo que teria confronto. Certeza. Eu sei que ali, acho que em 2 ou 3 semanas, foram 14 confrontos ali por parte da minha guarnição ali, né, da guarnição com a qual eu trabalhava ali. Nesse desenrolar, a gente fez um trabalho de inteligência, juntamente com o grupo de inteligência da Polícia Militar. Teve um apoio aí também, né, de policiais de outra cidade, da Polícia Militar também, que vieram ajudar ali na questão de patrulhar, né, e levantar informações. Mas a resposta mesmo foi dos policiais de Camboriú ali, né, e que até hoje, né, ficam na história aí. Teve um marco para Camboriú, antes disso e depois dessa operação. Hoje eu digo para vocês que Camboriú é uma cidade muito segura, uma cidade qual tem atraído muito investidores ali, porque a segurança pública ela tem o domínio dos 4 cantos da cidade, né? Graças a esse trabalho que foi feito naquela época. E aí é onde entra aquela questão que nós estávamos falando dos policiais novos. Eles têm a missão e a obrigação
de manter isso, cara. E não ser aquele policial bunda rachada que vai entrar na viatura e vai sentar ali, ou que vai fazer um patrulhamento, ou que vai querer ostentar uma farda, hoje é a bereta ali, né? A PX. A PX que a instituição está segurando ali, está aportando. O cara vai ser aquele embuste, vai ser aquele embusteiro. Vai ostentar, às vezes, até um brevê ou outro aí de curso, mas na rua o cara é um apagadão, não aborda ninguém, não qualifica ninguém, não prende ninguém, nem Maria da Penha. Né? E hoje é uma realidade muito triste na nossa cidade, no nosso geral, assim, nacional, é que os crimes de homicídio, né, contra a mulher, o feminicídio, os crimes de Maria da Penha, ele tomou uma proporção alarmante, né? E isso tem tomado essa proporção, eu creio assim, pelo sentimento de impunidade, né? Pelo sentimento de impunidade, pelo fato de que hoje o cara paga uma fiança ali, ele sai fora, é o cara que não aceita o término do relacionamento, né? E nunca se viu antes tanta constatação de crimes envolvendo aí as mulheres, né? Até dentro das igrejas hoje tem sido feito um apelo, né? Tem sido feito um trabalho com os homens ali, e é onde eu tiro o chapéu para as mulheres que trabalham na Rede Catarina, aqui do nosso estado, e creio que nos outros estados tem esse programa, talvez com outro nome, né? Como também o ProERD, o Programa Resistência às Drogas, aí levado nas escolas. Eu fui um fruto aí do ProERD, né? Fui um proerdiano, como a gente fala, e pude ter a oportunidade de ir como um proerdiano, depois um policial militar. E então, assim, tem sido situações alarmantes, né? E o crime, ele tem, de uma certa forma, sempre tentou se aperfeiçoar, né? Só que hoje, as polícias, eu digo, nós aqui, né? Não acompanha a realidade de outros estados, tem conseguido fazer um trabalho de eficiência, um trabalho de inteligência com muita eficiência, né? Tem se adequado e tem superado, né, até o conhecimento aí no mundo do crime, seja através do WhatsApp, seja em grupo, seja em teledroga, que hoje os caras estão no Disque Droga aí, né? Hoje é a bag do iFood cheia de droga dentro, né? O carinha ali que tá com a bagzinha. E acaba atrapalhando aquele trabalho, o entregador que tá lá fazendo. Exato. Muitas vezes, o que acontece? É interessante tu falar sobre isso. Porque o policial tá fazendo vamos dizer assim, uma fiscalização de trânsito, e ele aborda o motoqueiro com a mochila lá, com a bag de entrega. É um preconceito contra o pessoal das motos. Mas não é. É que hoje o crime ele migrou para essa parte. E as entregas têm sido feitas muito dessa maneira. Porque eles conseguiram se infiltrar numa classe de pessoas trabalhadoras e poder fazer a traficância ali usando esse estereótipo, né? E acaba sujando a imagem daquele que tá lá fazendo, botando o pão na mesa dele, trabalhando 12 horas por dia em 2, 3 aplicativos. Ele ainda acha que a polícia vai contra ele porque ele, eu sou trabalhador, minha moto é... Quando no fundo tem gente na maldade usando a imagem dele como para entregar droga. Eu creio que eles mesmos, entre eles ali, eles têm que repudiar esse tipo de cara. Não, beleza, o cara não tá fazendo mal para mim, mas tá ali entregando a droga dele, não tem nada que ver. De uma certa forma ele tá te prejudicando. Indiretamente ele tá prejudicando você e todos os teus colegas. Porque daqui a pouco o empresário, o cara que contrata ali, ele não vai mais querer ter esse perfil de entregador, esse cara ali com a bagzinha na moto dele ali. Mas e como é que ele vai entregar? Ele vai adequar algum tipo de trabalho, ou vai começar a ficar mais rigoroso ali a contratação, entendeu? De uma certa forma que vai fechar as portas. Olhando por esse viés, então eles mesmos, né, têm que ter esse compromisso de o quê? Denunciar. O cara da moto aqui tá se passando entregador e tá entregando droga e tá queimando a nossa classe, né? Mas e o medo desse trabalhador tem de receber uma repressão depois dele? Então, a denúncia é anônima, né? Hoje existe vários meios. Seja... É mesmo, você sem ironia, que eu vejo o pessoal não é anônimo, sempre vai ter um X9 ali, alguém que vai denunciar, falar, o fulano de tal tá entregando. Sim, hoje é denúncia anônima, né? O carro-chefe da polícia militar, ele ainda é o cidadão de bem que tá ali na rua, que visualizou uma situação errada e ele passa informação. Hoje ele usa o Instagram, hoje ele usa um WhatsApp, hoje ele usa o PMSC Mobile lá, né? Hoje ele faz uma net denúncia, ele liga no próprio 190 ali e não se identifica, não quero me identificar, mas ele vem passando informações
que vem no decorrer de vários dias, vem acontecido assim, vem acontecido assado, ele dá característica de carro, dá característica de pessoas, vulgo, né? Eu até me recordo de algumas ocorrências assim, que a pessoa mentia o nome e no meio do convívio dele, ou por estar ali, ele falava o nome verdadeiro, e essa pessoa passava o nome verdadeiro lá na central para denúncia, e nós conseguimos identificar ele e achar o nome verdadeiro dele. Inclusive eu prendi ele, né? O cara chegou a fazer uma cirurgia plástica, ele se mudou inteiro ali, mas eu consegui pegar ele pelo nome verdadeiro. Por quê? Porque era o cara que ostentava do lado das meninas ali, né? Falava que no mundo do crime ele era o Bambambam, Bam, Bam, e ele falou o nome verdadeiro e a menina acabou passando as informações e a gente acabou prendendo ele. Porra. Então, a denúncia através da comunidade, ela é excelente, ela é ainda primordial. Então hoje tem inúmeras formas que a pessoa não precisa se identificar, não precisa pegar o telefone e ligar 190, pode ir na internet, pode ir onde que for. Tem um método de fazer uma denúncia sem se identificar, sem ela se expor de maneira nenhuma, né? É totalmente seguro. E fato da ocorrência que me chamou a atenção ali, Bruno, que tu tinha falado. Uma coisa que te marcou, que você fala, cara, se um dia for falar, não, você não foi policial de rua, você não fez isso, você fala, não, eu fiz essa ocorrência. Qual que foi? Uma vez estava eu e dois colegas aí de trabalho, grandes policiais excelentes, um tá em Tijuca e outro tá em Itapema hoje lá, inclusive até ganhou um mato de bravura aí, baita policial. Nós estávamos fazendo um patrulhamento e chegou a informação de que na cidade de Bombinhas, né, que é uma área de litorânea, muito turista e tal, os caras dessa magnitude, eles vão para lá para cometer esse tipo de crime. Aproveita as pessoas que não são do local, né? E eram dois faccionados, inclusive ocupavam a posição de disciplina de dois bairros vizinhos. Disciplina, para quem não conhece, não sabe, é o cara que gerencia ali, é o cara que comanda ali todo o nicho do crime ali, seja do tráfico, seja de furto, seja de qualquer segmento da comunidade onde ele está inserido ali, é o cara que comanda ali. E eles ocupavam essa posição já fazia um bom tempo, e os dois resolveram ir cometer um crime lá de roubo mesmo, né? Um latrocínio. E, na verdade não chegou a ser um latrocínio porque não teve homicídio, mas cometeram um crime ali de extorsão mediante violência e ameaça e arma de fogo. Foi um roubo ali, né? Porém, o que marcou nessa ocorrência, cara, foi que assim, eles abusaram da filha, né? Da filha das vítimas lá, o pai e mãe, né? Eles amarraram tudo e cometeram um abuso lá, né, por parte da vítima ali, e o pai e a mãe acabaram presenciando e vendo essa situação ali. Então tu vê tu vê como assim, tá a maldade aonde tá, ao nível que tá a maldade dos caras quando eles vão cometer um crime, tipo assim, não tem escrúpulo. Tu pensar assim, não, beleza, o cara é bandido, mas ele vem até aqui. Não, daí isso aqui até aqui ele não vai ultrapassar. Então, saiba vocês, o criminoso, ele não tem esse senso moral, né, que a gente tem. Ele não tem essa idoneidade, esse escrúpulo que nós, de uma certa forma, temos e acreditamos que um ser humano comum tenha, né? Eles não respeitam nada. E isso ali, impactou, porque veio pelo rádio, nós três escutamos, falamos, caramba, mano. Sério, os caras já não contentes com essa parada, os caras ainda abusaram lá tipo assim, é a sensação da impunidade. E era menor de idade ou era maior de idade? Nós não chegamos a ter o conhecimento ali da idade pelo rádio ali, né? Depois foi feito o contato com a vítima ali, porque eu vou contar o desdobramento dessa ocorrência. Esses dois vieram para cá, para Camboriú, e a gente encontrou eles numa área de mata ali. Quando eles perceberam que era a polícia militar, eles não viram que era a polícia militar. A gente usou de uma estratégia que eles já conheciam a viatura do grupo tático, que era uma Trailblazer, né? Nós tínhamos ali uma Trailblazer, para quem conhece, é uma caminhonete grande, né? Uma SUV aí empoderadíssima, né? E eles já sabiam que aquela caminhonete era do grupo tático, então eles jamais iriam querer fazer querer trocar. Exato, os caras não iam querer puxar para nós, né? E aí o que aconteceu? Nós trocamos de carro, pegamos um Onix na época, que era o da Rádio Patrulha, e o Onix é um carro mais comum ali, né? Do carro de circulação aí, né, das pessoas, um carro popular, como a gente diz aqui. Porém, nós fizemos uma estratégia, colocamos ela como se fosse uma blitz,
E lá nessa área é uma área que tem ausência de luz. Então nós fomos com o farol alto, eles não conseguiram ver. Quando eles deram de frente com nós fomos fazer a abordagem. Eles não viram que era a polícia. Quando nós saímos do carro, demos a voz de abordagem, o que eles fizeram? Já estavam com a arma em punho. E nessa situação, eles pensaram, ou é os policiais ou nós, né? Sim. E o que a polícia militar pensa? Injusta agressão, vamos repelir a injusta agressão. Então os dois acabaram entrando em óbito, ali em confronto conosco. E aquilo ficou marcado pra mim, assim, por quê? Porque, pô, cara, eles foram lá, já tinham subtraído os bens, já tinham amarrado a família, não tinha necessidade deles ainda poder abusar de uma jovem ali na frente dos pais, né? Isso é pra mostrar a impunidade do crime, assim, de poder fazer o que quiser com a vida alheia, que nada acontece, vamos dizer assim, né? Não basta o dano psicológico, né? O dano material, vai ter o psicológico também de saber que a filha foi violada na cara. Imagina o pai e a mãe, toda vez que vê a filha, vai lembrar o que aconteceu isso com ela. É a sensação de impunidade. O que passa com a filha vai crescer sabendo que foi... Entendeu? Assim, ó, eu penso que às vezes o pai lá dentro também pensa assim, poxa, eu não pude fazer nada, a família não pude fazer nada para proteger minha família. E a polícia também, militar, em pensar assim, pô, eu não pude estar lá na hora dos fatos, de evitar um transtorno desse, vai destruir o psicológico de uma mulher dessa, talvez de constituir uma família, né? O policial, ele se cobra quando ele tá ali, mas de uma certa forma a justiça foi feita. E eles tentaram então fugir pela BR ali, e isso foi um dos pontos marcantes. Eu falei, pensei comigo, se for para nós encontrarmos, nós vamos encontrar. E nessa área de mata é uma área que eles pouco acesso, né? Porque existe a BR aqui, né? Sim. Que dá mais locais de saída. Só que por incrível que pareça, nós acreditamos ali que eles poderiam usar esse caminho até mesmo por estar com os pertences da vítima ali. E dito e feito, a gente acabou encontrando eles de frente, acabou entrando em confronto aí, e os dois veio a óbito. De uma certa forma foi uma maneira de responder, né? De fazer uma justiça aí para essa família, né? Da polícia militar, a segurança pública, a preservação da ordem pública, né? Então foi uma situação que me marcou bastante. E uma outra situação que me marcou foi um policial aí que nós temos em comum, né? Como amigo aí, o subtenente Emerson, um excelente policial, né? Acho que não tenho o que falar dele. Inclusive, como Emerson, policial. Quero você aqui no banco do carona também pra te conversar. Olha aí, ó. Já tá feito o convite, já. Tá feito o convite, tá feito o desafio aí pro faixa preta. Faixa preta não se recusa, né? Nós fomos atender um afastamento, né, do lar ali, e também com um conselho tutelar para recolher umas crianças, né, para casa de abrigo. E aí, pô, eu lembrei da minha infância. O Emerson também, ele é um cara que teve uma infância muito difícil, e é um cara que tem uma grande história, é um grande vencedor também da vida. A Bíblia fala em Provérbios que o ferro afia ferro, né? Ou seja, leão anda com leão. Não tem como você ter uma história dessa e tu viver uma realidade dessa buscando esses objetivos, tu não andar com pessoas como ele, né? Ou conhecer pessoas como Emerson, ter pessoas do padrão dele aí no teu convívio pessoal, né? E policial também. Nós fomos atender uma ocorrência que tinha que recolher essas crianças. Chegamos ali, pô, uma casa numa situação muito difícil ali, muito humilde, sabe? As crianças ali vivendo num local bem insalubre ali, pra dizer pra ti assim, ó, pô, um local fedorento mesmo, cheio de doença ali. E naquilo eu já lembrei da minha infância e eles viram os policiais ali, daí o policial já remete àquela situação de, pô, aquele cara sisudo, aquele cara sem sentimentos, né? E o pessoal, as pessoas ali, a equipe do conselho, meio sem jeito ali de ter que tomar aquela atitude de tirar da mão dos pais e da mãe ali, que eram usuários de drogas, faziam um pequeno tráfico no local, né? As crianças já não frequentavam mais a escola. Pô, tava bem complicada a realidade ali. E aí o que o Emerson, né, na época ali, falou comigo, falou, pô, Marcelinho, vamos mudar um pouco a realidade dessas crianças aí, pô, vamos trazer um doce, vamos quebrar esse gelo. Eu corri no mercado, trouxe um chocolate pra eles ali, entreguei um pro Emerson pra ele, a gente foi ali.
E aquilo ali fez as crianças, tipo, pô, olhar pra nós e enxergar nós como heróis, assim, sabe? Era pessoa ruim. Conquistamos a confiança e ali conseguimos desdobrar, elas gostar da polícia, gostar do carro da polícia e abrir o coraçãozinho dela pra nós ali, e a gente ter um desdobramento com êxito no final ali que foi para nós foi satisfatório, para mim, e eu creio que para ele também foi algo bem marcante, assim, sabe? Tu como polícia ali, tu não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, né? Mas tu consegue influenciar quem tá ao seu redor. Aonde você tá. Você é um agente de transformação ali, né? E pelo teu exemplo, pelo quem você é, pelo teu caráter. Suas atitudes, né? Exatamente. Você é pelas tuas atitudes, né? Você não é o que você diz, você é o que as pessoas dizem. O que você é. Entendeu? O que as pessoas falam de você é no sentido de... Né, eu falo não no âmbito assim, o que as pessoas falam de mim é o que eu sou, vamos supor assim, vai ter um vagabundo que vai prender o cara, a mãe do cara vai falar mal, isso é óbvio. Sim. Família do cara vai dizer que aquele lá não presta, ou vão tentar botar a tua idoneidade em xeque, mas eu digo assim, as pessoas idôneas com quem você convive, os locais que tu frequenta, o que eles dizem de você? Pô, aquele cara é um cara, um bom policial, é um cara exemplar, um cara justo, é um cristão, né? Família. Exato, é até eu acredito que nada é por acaso, né? Deus faz todas as coisas corretas, né, e certas, e não seria uma coincidência. Nós estávamos gravando hoje no dia de Páscoa, a Paixão de Cristo, Paixão, né? de Cristo. Então, dentro da própria, falo que você ser crente, você ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Hoje você tem que ser cristão fora da igreja. Foi uma frase que eu falei ontem. Ontem eu fiz um vídeo falando que é muito fácil você não comer carne na sexta-feira, sendo que você é um merda ao longo do ano inteiro. Você na sexta-feira, não vou fazer isso que é pecado, mas bate na mulher, trai a esposa. Sim. É um merda o ano inteiro, mas chega na sexta-feira santa, não, hoje eu sou crente, não vou comer carne. Porque se bancar um dia, todo mundo banca. Agora bancar o ano inteiro... É o cara supersticioso, né? É. Ele acredita que aquele dia ali vai influenciar no decorrer do ano dele, por aquele dia ele não ter comido carne. Não estou criticando, mas é uma tradição, né? Muitos prestam a fé nesse dia também, mas ele vive uma vida cristã, ele vive uma vida religiosa, né? Eu dou um exemplo o carnaval, né? Pô, o cara é cristão, o cara é crente, o cara é um servo lá cristão, ele entende os princípios de uma vida cristã ali, né? De como ele deve se portar, da forma dele. E aí ele vai lá e pula o carnaval. Pô, o cara vai lá e, né, pinta e borda. Tudo o que o carnaval te oferece por direito, você vai lá e usufrui daquilo. Aí chega ali na quaresma, chega ali no período de Páscoa. Vou jejuar. Eu vou meter um jejum, não vou comer carne. Eu vou bater no Judas lá no sábado de aleluia. E, pô, e aí beleza, eu vou pegar um rosário, vou fazer uma corrente de oração lá. Gente, não estou aqui para criticar a fé de ninguém, conforme a pessoa, né, nas suas convicções filosóficas. Todo né? mundo tem o livre-arbítrio, faz bem. Exato, por isso que nós temos o livre-arbítrio. Mas muito das consequências da nossa vida, em questão, digo, pelas minhas experiências espirituais, né, entrando um pouquinho para esse lado, e não tem como você ser um policial se você não acredita em nada, cara. Porque você acompanhando a vida das pessoas e vendo diante dos teus olhos o acontecimento, é impossível você negar que existe algo sobrenatural. O que nós enxergamos é natural, ok? Mas o que está sobrenatural, aquilo que nós não vemos. E esse mundo ele existe, quer você queira, quer você não queira, né? Eu digo, o diabo, você não acredita no diabo, mas ele acredita em você todos os dias, né? Por isso que ele investe em você bastante. E você não acredita nisso, talvez não perceba isso, mas isso acontece bastante. Se você começar a ter essa percepção do sobrenatural. E eu falo por isso porque assim, tem situações no teu dia a dia, seja policial militar, guarda municipal, qual eu tive a oportunidade de subcomandar ali em Itapema, e deixo até um abraço aí pro pessoal da guarda municipal de Itapema, tem excelentes profissionais lá, né, dos guardas ali, qual eu tive a oportunidade de subcomandar, tive a oportunidade de abrir as portas ali para eles conhecer um pouco do trabalho da Polícia Militar e absorver também, né? A Polícia Militar está 190 anos aí fazendo o que eles fazem de melhor. Então os caras são excelentes. Então
até na virada do ano, quando a gente teve uma operação qual eu comandei ali, também comandei aquela operação das torcidas organizadas, que repercutiu aí a nível nacional, né? Dos ônibus, né? Os ônibus ali da... Estava lá como subcomandante. Né? Isso, tava indo pra base pra assumir o serviço, não deu nem tempo. Tive que só ombrear ali né, o que tava ao meu alcance ali e fazer a distinção ali de quem era motorista, quem não era, e arma de fogo, e deu um tumulto ali, como a gente diz aqui na nossa região, deu um salseiro, né? Tive a oportunidade ali de comandar e os guardas municipais ali corresponderam à altura, cara. E então, o que vem ali a questão do crente, ali, igual eu falei, nós fizemos uma oração ali, né? Eu falei, eu sei que talvez aqui algumas pessoas não acreditem, mas nós vamos ter uma excelente virada do ano, e foi uma virada do ano, assim, sem nenhum fato negativo, né? Tivemos até uma ocorrência de um baile funk na beira-mar lá, quando nós conseguimos dispersar a turba ali, e ninguém se machucou nem nada. Um fato muito atípico para a virada do ano. Geralmente o dia 1º já é um fato ali que os noticiários eles já são bem apelativos, porque eles gostam de falar das coisas erradas, principalmente envolvendo instituições de segurança pública. Então foi muito interessante, né? E um deles até adotaram, subir, faz uma oraçãozinha para nós aí. E eu achei isso bom, porque eles viram que você acreditar, ter aquela fé, né, faz a diferença. Mas a superstição, às vezes, é algo que faz o cara, a pessoa acreditar numa coisa que não vai trazer uma mudança na vida dele, né? Igual nós falamos, vou comer carne, vou comer peixe na sexta-feira. Mas quem é o cara nos 364 dias? Os outros 364 dias? Quem ele é? Quem é aquela mulher? Não. Quem ele é como pessoa? Não vai ser o peixe que vai salvar ele. Pois o peixe vai sustentar ele naquele dia ali e nos outros dias. Quem ele vai ser para as pessoas ali? Então, eu digo, ser crente dentro da igreja é muito fácil, cara. Quem é você, né, como cristão lá fora da igreja? Você é o cara que é religioso, aponta o dedo para todo mundo? Eu tô melhor do que ele, eu tô mais próximo de Deus do que ele. Eu digo a minha experiência com a religião. Eu sempre fui um cara que eu nunca acreditei na igreja. Nunca acreditei no homem poder a parte religiosa, a parte mística. Sim. Eu sempre fui um cara muito, como é que pode dizer, contra acreditar um homem em poderes místicos, sabe? Certo. Porque você vê a história, eu fui batizado, sou católico. Certo. E, cara, eu via padre abusando de criança, sempre ganhava padre pedófilo, esses negócios. Eu falei, cara, como é que eu vou acreditar num homem que abusa da criança? Pois é. E eu falei, eu me afastei de Deus. Por me afastar do homem, eu me afastei de Deus. Sim. E foi na enchente do Rio Grande do Sul que eu tive a chance de ter um contato com um chamado interno. Parece que, sabe, vem uma voz dentro de você e você fala, cara, vai pra lá. E foi no Rio Grande do Sul que eu recebi esse chamado, que eu fui fazer os resgates ali, pegar o pessoal. Quando eu cheguei na Matias Velho, até hoje, eu chego até a arrepiar contando a história, a primeira coisa que eu fiz foi resgatar um corpo da Matias Velho. E, cara, ali pra mim, o pessoal fala, mas o que isso tem a ver com Deus? Porque, pra ver como é que o mundo funciona. Porque às vezes a gente tá acostumado só com coisa boa, aquele pessoal que tinha tudo, numa chuva perdeu a vida, perdeu casa, perdeu plantação, o estrago que fez, e onde Deus entrou ali foi na questão que eu posso ajudar o próximo. Então hoje uma coisa que eu aprendi muito com Deus, com essas chamadas interiores, que a gente pode ajudar o próximo, seja numa conversa, seja por acontecer um desastre, uma doação, o cara tá lá presente, porque às vezes um aperto de mão, uma ajuda, um abraço salva uma vida. E foi com esse chamado do Rio Grande do Sul que eu vou ter esse contato com Deus. Pô, que legal ouvir isso de ti, Bruno, porque, né, geralmente o que a pessoa espera? Eu tive um contato com Deus num momento bonito, num momento, vamos dizer assim, mágico, né? As pessoas esperam muitas vezes, desenham ter esse momento dessa forma, né? Uhum. Mais um. Pra tu ver que Deus ele nos pega no momento que a gente menos espera, né? Tu recolhendo jamais tu ia imaginar. Não, eu simplesmente acordei e falei com minha esposa, vou pro Rio Grande do Sul. E ela falou, tá bom, precisa de ajuda de alguma coisa? Ela quer que eu vá junto? Eu falei, não, eu vou sozinho. Cara, comecei a postar no Instagram, eu tinha a Outlander lá, uma caminhonete, e eu lotei o carro foi rebaixado de mantimento. Porra, ali pra mim foi do dia pra noite, eu acordei, eu preciso fazer isso.
Foi uma missão que eu recebi, foi um chamado que eu recebi. Pô, que legal. E foi ali que eu entendi onde está Deus. Eu vou dizer pra ti assim, ó, tu às vezes se afastou de Deus, mas Deus nunca se afastou de você, né? Pô, que interessante. Tu é legendário também, né? É. Fiz a montanha ali, foi lá onde eu conheci o pessoal. Pô, mas sabe por que eu tô te falando isso? Porque querendo ou não, assim, ó, já é uma devoção, cara. Sim. Vamos falar a verdade. Tu ir lá, se colocar à prova, seja pra subir a montanha, tu foi lá para receber talvez o inesperado. E isso é bom, pô, isso é interessante. E tu recebeu Deus ali num momento que, vamos falar a verdade, quem que espera receber Deus? Corpos humanos flutuando no rio, no meio de uma situação, né, trágica, numa desgraça, vendo tristeza, escassez. E é absurdo que não faltava energia, era 3, 4 da manhã, eu tava com o carro na rua lá, ajudando. Aí é onde que vem, eu digo que a fé sustenta a gente, entendeu? A fé sustenta o sempre, só com uma garrafinha d'água ali. Cara, é mais engraçado onde você conhece as pessoas, porque eu vi as pessoas sem nada, sem água em casa, sem luz em casa, a pessoa com um fogãozinho improvisado. Ô meu filho, quer comer um arroz? Quer comer um feijão? Fiel no pouco, Deus nos fará fiel aí, no muito. Porra, ali eu vejo aonde está Deus. Certo. E o interessante de tu falar isso aí, Bruno, olha só, voltando um pouquinho ali da questão do trabalho policial, né? Eu tive a oportunidade também de trabalhar uma época ali numa região tomada pelo crime ali, que foi a parte do Sem Terra. Os policiais fizeram história aqui no nosso estado, resgataram de volta a ordem naquela comunidade ali. Mas assim, ó, toda vez que eu participei, tive o confronto policial, naquela hora a gente sabe o que fazer, né? Por estar se condicionando, né? Para aquele momento, né? Só que existem as variáveis. Ninguém pode dizer que tal situação vai ocorrer exatamente daquela forma. Você tenta se condicionar das maneiras mais diversificadas possível, mas sempre vai ter uma maneira que você não tem como prever. Não. Né? E mesmo assim, naquele momento, você consegue corresponder ali a agressão, tu consegue, né, dar ali, corresponder ali com os disparos ali, né? Só que naquele momento você não se dá por conta de tão complexo é o que tu acabou de fazer e o que tu se envolveu. Quando tu sai, tu vai lá pro quartel, devolve a arma, na hora que tu tá escrevendo um relato ali, tu tá meio robotizado. Quando tu chega em casa, que tu para e pensa no que tu fez, tu fala, caramba, tu não acredita que às vezes foi, né, você passou por aquilo ali e entregou aquele trabalho feito com excelência e saiu vivo. E tem alguém lá em cima que tá olhando por você, né? Então assim, ó, é Deus, cara, não tem, Cristo lá em cima, entendeu? A gente pode abnegar isso, podemos procurar explicações em várias outras situações. O fato que tu disse ali que tu não acredita que o homem detém, é exatamente isso, né? Tô falando a minha crença, o que eu acredito. O homem, ele não detém um poder, né? Não detém esse poder de mudar assim, esse cenário espiritual, a não ser da própria vida dele. Sim. Da própria vida dele, ele muda conforme aquilo que ele vai apreciando a fé dele e aquilo qual ele vai reverenciando, né? A qual Deus você serve, né? Tem gente que fala, eu sou um pouco cristão, mas eu também faço uma outra coisinha ali, igual o meu pai. Meu pai sempre foi do lado umbandista, né? Meu pai sempre foi desse, eu conheci, eu posso falar sobre, e eu sou teólogo. Eu tive que, né, não vou experimentar, mas eu tive que conhecer as vertentes, né? E é isso que, se tu não é um cara que tu tá fundamentado, você desacredita, você acaba sendo um cético, né? Porque o cara fala, eu sou um ateu. Mas o ateu, se tu for parar pra pensar, até para ele ser ateu, ele tem que acreditar que uma coisa não existe. Então ele crê. Então ele crê em alguma coisa, entendeu? Então ele é um ateu que acredita que uma coisa não existe, vamos dizer assim. Então ele crê. Sim. Então acho que seria mais um cara cético, assim. Mas muito pelo contrário, cara. De onde eu vim, né, da família que eu vim, da situação difícil que eu vim, né, a minha família, a gente passa fome. E hoje, a realidade qual eu vivo, sou muito grato a Deus, né? Pessoas qual eu tenho ao meu derredor, aonde Deus permitiu eu chegar, adquirir o conhecimento da minha família, o primeiro, falo pela família, desde pai e desde mãe, né? De toda a geração, meu pai, minha mãe chegou em mim, os meus primos, o primeiro a ter um ensino superior fui eu.
entendeu? E ali eu quebrei assim, essa barreira, eu falei, não, eu posso fazer um outro, né, um ensino superior, e fui correr atrás, pós-graduei, e poxa, casei, tenho família, sou um cara realizado nessa parte também, profissionalmente, graças a Deus. Então eu digo pra você assim, Deus tá lá em cima, né? Quer a gente acredite ou não, e ele dividiu os tempos, né? Sim. Antes e depois dele. Não cabe aí a gente acreditar ou não, mas que ele tá lá e as coisas acontecem sobre a ordem permissiva e soberana dele. Permissiva porque tem coisas que ele vai permitir, soberana porque tem coisas que tu vai querer e ele não vai deixar, e isso vai ser pro teu bem. E aproveitando o papo religioso, mudando da água pro vinho, Pode dar. aproveitando as histórias, fiquei sabendo que você fez a segurança do presidente. Fiz. Tive a oportunidade 2 vezes do nosso ex-presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro. Inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o filho dele também. Em 2018, quando ele veio para Camboriú, ele estava aqui no... Camboriú tem a sede do encontro religioso, que é o chamado Gideões Missionários da Última Hora, né, muito conhecido nacionalmente, internacionalmente. E ele veio para cá porque estava tendo esse encontro religioso ali, e querendo ou não, ele é um cara religioso também, né? E eu acredito que foi um milagre aquela facada dele lá, ele ter suportado, ter vencido ali as eleições ali em 2018. Então eu estava de serviço, fui incumbido ali de fazer o policiamento ali dele, junto com outros policiais, obviamente ali, né? A gente fez a entrada dele, saída, tive a oportunidade de conversar com ele. Um cara muito humano assim, né? No meio de tanta pessoa, de conseguir direcionar uma atenção ali. Isso ele fez com cada pessoa que chegou até ele ali. E depois em 2022, foi em 2022? Foi em 2022, ele veio para Balneário Camboriú aqui, daí no momento mais particular dele, numa janta que ele veio para esse mesmo evento, mas aí eu conduzi ele junto com o pessoal ali, tive a oportunidade de comandar o policiamento, fazer aquele reconhecimento de área ali, até mesmo antes das guarnições chegarem, né? Que ele anda com a equipe de polícia que também acompanha ele, e posteriormente aí para poder fazer a entrada dele, eu acho que tem até o vídeo no meu celular lá, tá com a minha mulher lá, ele adentrar no estabelecimento ali, poder cumprimentar ele, né? E posterior aí a escolta de retirada dele do local. Tive essa oportunidade aí, cara, e pô, pra mim foi marcante porque foram 2 coisas, né? Foi o meu trabalho e a importância da pessoa que ali estava. E o homem mais importante do Brasil, né? Poxa, querendo ou não, ele estava vindo de uma maré ali até hoje, né? Ele é um cara muito popular, né? Fala o nome dele, ele é um cara que arrasta uma influência muito grande, né? Eu creio que depois do Trump, na América, o cara mais importante foi ele. Eu tenho quase certeza que, né, tanto que o Brasil aí, meio a esses acontecimentos, essas injustiças, o nome dele foi levado aí em várias nações e várias denominações também, né? Foi mencionado aí como a solução para aquele. Foi um cara aclamado, né? Foi um cara muito aclamado ali, né? Sim. E os eventos aí do patriota do nosso Brasil, né? Até fora mesmo, o nome dele é cogitado, não tem como dizer que não. E eu tive essa oportunidade, de fazer a segurança dele. Esse é até mais um currículo, se alguém falar, perguntar quem que é o Marcelinho que fala de polícia? Não, foi o cara que foi a segurança do presidente do... Exatamente. Então, eu fiz um trabalho em segurança também de uma autoridade a nível mundial, né? Ele é uma pessoa muito conhecida no meio eclesiástico e diplomático também. No mundo inteiro aí, ele tem inclusive documentários sobre ele, tem livros, né, relatando sobre a vida dele, sobre ele. E quando ele vai aqui para próximo, tive a oportunidade de fazer um trabalho com a Polícia Federal de Buenos Aires, ali da Argentina, né? Um trabalho em conjunto, fazendo a segurança, como se diz lá, a custódia, né? Uhum. Argentina, em espanhol ali se fala custódia. Tive a oportunidade de 2 vezes para lá para poder fazer um trabalho operacional ali de segurança com ele, até porque ele deposita uma confiança muito grande no meu trabalho, e eu ainda faço o trabalho com os
filho dele, com os parentes dele que vêm aqui para o Brasil. Eu tenho essa missão aí, mantenho contato com ele. Tive a oportunidade de conhecer a história dele, né? Ele lá de Israel, uma pessoa muito influente no mundo hoje. E eu acabei também tendo a oportunidade de aprender um pouco desse dialeto difícil, que é a língua do hebraico, né? Para poder me comunicar com ele ali, tive essa... Eu digo que é Deus, né? Nada é do além. Deus, ele faz tudo certinho, né? Tudo é no tempo certo, no momento certo. A nossa capacitação, né? Até nós estar aqui hoje, né, Bruno? Uma tarde agradável ali, um papo. Balneário Camboriú, um estúdio atípico desse aqui. Estúdio não é improvisado. Vamos falar a verdade. Quem que entrevista numa Porsche, cara? Em Balneário Camboriú. Podia estar num estúdio, na condicionada, estamos aqui queimando. Você não tem cabelo, mas queimando o cabelo aqui. O pouco que eu tinha já caiu. Já torrou no sol. Não, mas recapitulando, quem foi o Marcelinho? O Marcelinho, ficou sem pai. O pai foi sequestrado pelo pai, encontrou a mãe com os 10 anos, foi policial militar, subcomandante, fez guarda presidencial, segurança de autoridades. Segurança de um cara aí que também trouxe um cantor indiano. Até eu tô para fazer um trabalho estamos num trabalho eminente. Ele veio da Índia, ele tá lançando um cantor aí. E por ele conhecer esse meu trabalho na assessoria, o que acontece? Eu faço tanto a parte operacional de segurança, mas eu também vendo, né, eu estendo a assessoria, E essa era a pergunta que eu ia fazer. Onde está o Marcelinho hoje? Então, atropelando aí a pergunta, o que eu faço, cara, hoje, né? O que eu tenho feito hoje tem me consumindo aí o tempo, as estratégias e o meu trabalho, né? Eu dou assessoria na área de gestão e segurança pública, seja dentro da sua empresa, aquela empresa que precisa ter um trabalho um pouco mais de inteligência, desde a parte de funcionários interno ali, como também na parte externa. Qual é a parte externa? As suas relações públicas. O cara que está fechando um negócio com uma empresa, ele quer saber, essa empresa faz 3 meses que abriu, o cara vai cair num golpe. Eu quero saber o histórico dessa empresa, eu quero saber sobre a veracidade dos fatos aqui dessa empresa. De inteligência. Exatamente, tem uma inteligência, uma contra-inteligência, né? Tudo isso que eu digo para você também é algo que é um sistema que a gente tem acesso a informações, a dados públicos, entendeu? Mas tu tem que saber operar. E claro que daí entra também a parte policial, entra a parte profissional ali, qual eu já faço já há muito tempo. Então hoje eu faço esse trabalho, mas eu também tenho inclusive um projeto, qual eu também já exerci um pouco desse trabalho lá, quando eu subcomandei a Guarda Municipal de Itapema. Eu entrei lá com o objetivo para trabalhar no trânsito, mas acabei indo para a guarda ali para poder fazer essa gestão ali, porque tinha umas demandas e existia um déficit muito grande. Inclusive tu teve lá, me visitou lá, né? Conheceu o meu trabalho, viu ali a nível nacional. Viu a burocracia que falar. Viu a burocracia, viu a morosidade que é para você poder hoje estar habilitando aí o profissional da área da segurança pública na questão dos armamentos, né? Você está ali credenciando e legalizando ali, conseguindo porte para eles, é algo muito tênue ali. Então eu faço essa parte, né? Tenho essa parte de gerenciamento, eu vendo toda essa parte, desde operacional, essa parte burocrática. Por exemplo, o cara quer criar uma Secretaria de Segurança hoje, ele quer instituir, seja lá uma guarda municipal, uma agente de trânsito, ele quer constituir uma guarda armada lá, ambiental, ele tem alguma instituição de segurança pública que ele quer ou fazer uma revitalização, ou ele quer levar uma capacitação, ele quer levar um ensinamento legislativo mais atualizado, a lei de abuso de autoridade, o que pode hoje, o que pode, não pode, a prisão dessa forma, ela é legal, ela é ilegal. Então toda essa bagagem, esse ensinamento, eu tenho, né, essa estrutura, tenho o projeto e tenho esse trabalho com esse afinco, né, para uma segurança pública. E privada, como eu mencionei ali, na parte empresarial, o cara ele tem uma empresa grande ali, ele quer aumentar a parte da segurança, ele quer mudar, ele quer fechar aquelas lacunas, ele quer dar uma aumentada ali na questão
mais rigorosa ali, né? Fazer mais um pente fino na questão de relações exteriores ali, na questão de cliente, contratação. Então hoje eu estou nesse meio. E também uma parte que já é mais um hobby, que é o tiro, né? O tiro é um... Ele graduou agora como instrutor de tiro? Isso. Fiz um curso juntamente com outros policiais, e o Sub Emerson, o Sargento Jussiel, um grande policial que está lá tá hoje comandando ali a parte operacional de inteligência, né, o grupo tático ali de Araranguá. Tive a oportunidade também de trabalhar com ele. Um outro policial aqui, o Cabo Rusa, de Balneário Camboriú, um excelente policial, opera na parte de inteligência ali. A gente fomos para lá fazer esse curso, porque é o melhor curso do Brasil, sem sombra de dúvida. É o melhor curso, né, no segmento de atirador do Brasil. Inclusive eles têm uma unidade no Texas, qual eles dão treinamento para policiais lá, operam junto com policiais lá, né? Que a força, os Delta lá do Texas, lá de Dallas também, um dos maiores acervos, né, de armamento. Helicóptero, eu vi as fotos ali. Eles têm lá, é muito interessante, eu tive a oportunidade de conhecer um deles aqui, e tô já amadurecendo a ideia para ir fazer essa segunda parte do curso, que é lá, né, fica lá no Texas, um aprimoramento, mas isso não tem como eu estar envolvido nesse meio se eu o resultado final, vamos dizer ali, que é preparar para que, se caso precise, você esteja acondicionado, tá acondicionado, né? O tiro, você tá sabendo o que tá fazendo. Sim. Então o tiro hoje ele é uma realização pessoal minha. E se um civil hoje chegar, Marcelinho, quero aprender a tirar. Agora você que é graduado, consegue assessorar? Sim. Por que eu resolvi fazer esse curso? Porque só dentro da Polícia Militar, a gente já existiu já, da Academia de Polícia Militar, que fiz ali 9 meses também, você tem muito contato com arma de fogo. E a polícia, ela te habilita ali no arsenal que a PM tem, né? A PM tem muitas armas ali, né? E o que acontece? Já tinha conhecimento suficiente de sobra para poder passar, ensinar. Porém, como se envolve o meio civil, você tem que estar também apto aí aos olhos, né, do civil, a legislação, você tá enquadrado ali na capacitação. Então eu fui no melhor, busquei o melhor e me formei lá. Pela Polícia Federal você é um IAT, né? Exatamente, fui um atirador, instrutor de tiro, né? Uhum. E a pessoa hoje tem um interesse. Vamos lá. Quer que eu traga para ele toda essa parte operacional, né, do meu histórico profissional e de trabalho, a minha experiência, mostrar o que funciona, o que realmente não funciona. Não quero, vamos dizer assim, falar mal do trabalho de ninguém. Não quero me colocar acima ou fazer julgamento de valor sobre ninguém. Mas vamos falar a verdade. Quando você vai buscar alguma coisa, vamos lá, piloto, tá aqui com a tua Porsche, tu quer aprender a pilotar, tu vai procurar o melhor. Uma referência, tu vai buscar o melhor. Não é um carro barato botar um meia boca. Exato, aqui tu vai buscar alguém que vai te deixar... Irmão. Entendeu? Tu vai buscar um produto, tu vai buscar as referências de um bom produto. É que nem pegar um personal trainer, o cara pode ser mais inteligente, mas ele é fraco. Pois é, tu vai buscar o personal, tu vai chegar lá, tu vai olhar pro shape do cara, não, o cara tem o conhecimento. O cara pode ter o conhecimento, sim, mas vamos falar a verdade, vamos ser realistas. Se tu chega lá, tu vê o conhecimento do cara aplicado... É o preconceito, porque não é a primeira impressão que fica. Exato. O cara pode ser o Albert Einstein do fisiculturismo, mas até descobrirem, tem que quebrar esse preconceito. E às vezes o cara não demonstra aquilo que ele pode oferecer. Pois é. Então, assim, os frutos do trabalho do cara, ele vai mostrar nele mesmo. Então, assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É tipo isso? Acredito que não, né? Então, no meio policial, no meio do tiro, não tem como tu ser embuste. Não tem como tu dizer que tu é bom sem tu mostrar que tu é bom. Tem que se provar. Vai, porque sempre vai chegar então beleza, então coloca o tiro lá no meio, a 10, 20 metros, entendeu? A tantos segundos você tem que dar tantos disparos. Até nesse curso teve uma prova que a gente foi lá, que é o FBI, que eles falaram, bem complexo, assim. Cara, ali
teve gente que teve que fazer 2 vezes, teve gente que não conseguiu o êxito ali na prova. Por quê? Porque o negócio ele é complexo. Ele não é você ir lá dar uns tiros e pegar um diploma e dizer agora eu vou botar uma camisa vermelha. Não é, gente. E eu vejo que tem muito disso hoje. Quer ver, se tu procurar aí nas redes sociais, gente inventando técnica milagrosa pra tudo quanto é tipo de coisa. E chega na hora, o cara vai dar um tiro no pé dele, vai dar um tiro no aluno, ou vai dar um tiro no teto. Tiro acidental, tiro na criança, na mulher. O cara inventando, irmão, ele viu na internet um instrutor que não, me ensinou isso daí. Não dá. Senhores, o que funciona? Aquilo que você treina. Eu digo, quer treinar? Se o cara chegar pra mim hoje, ó, eu tenho a minha casa, eu sou empresário, eu tenho arma de fogo no meu nome, eu sou CAC, eu sou caçador, eu sou atirador, eu consegui o porte federal, eu sou policial, eu quero treinar, eu quero saber o que funciona mesmo, na hora do fato. E você ajudou a graduar 2 femininas lá em Itapema, porque elas não tinham conhecimento para manusear arma de fogo, né? Sim, aí foi bacana tu lembrar disso aí. Porque assim, ó, na verdade eu consegui fazer a habilitação para eles, quase todos ali, né? Que uns 80% ali tava sem o porte ali, por questão de não passar na habilitação. Tive uma conversa com o pessoal IAT deles lá, só que teve 2 casos ali que as pessoas nunca pegaram na arma e quando pegaram deu aquele pânico, sabe? Porque nem todo mundo que passa num concurso da segurança pública quer trabalhar com arma de fogo, ou é uma pessoa que gosta de arma de fogo. A pessoa tá lá, ela pega na arma, ela entra em pânico, entendeu? E agora, como é que tu vai ser médico sem operar o bisturi ou vai trabalhar com sangue? Né? Vamos sendo mais esdrúxulo assim, né? Como é que tu vai ser policial? Como é que tu vai trabalhar na segurança se tu não quer trabalhar com arma? Fica muito complicado isso. Então ali eu tive que fazer um trabalho de capacitação delas acreditarem nelas e ver que elas tinham capacidade. Entendeu? E dito e feito, eu peguei o beabá e bem aplicado, sem firula, sem inventar moda, sem inventar técnica, nada de que, porque ia aplicar o que funciona, porque eu já fiz e funcionou. Exatamente. Eu trabalhei com policiais e trabalho ainda com policiais que fazem e ainda funciona. O que tu vai fazer na hora de um confronto? Tu vai ficar inventando técnica, vai ficar criando misticismo, magia ali? Não vai, porra. Tu vai fazer o quê? Tu vai querer derrubar o cara e se garantir, vai se proteger. É o pensamento o quê? Eu preciso me abrigar e encerrar a injusta agressão, tem que saturar o cara, ou saturar quem tá me atirando. Então, assim, o que acontece? Hoje, se a pessoa me procurar, eu quero ter um conhecimento básico dentro da minha casa, né? Eu quero ter um conhecimento ali para proteger os meus, capacitar minha esposa, a gente quer adquirir uma arma de fogo, estamos acompanhando a realidade hoje aí, pró-armamentista, estamos vendo que tá muito, as defesas da pessoa hoje tem diminuído. Por quê? Por questões legislativas, as pessoas estão se tornando refém, entendeu? Isso aí. E o cara entendeu, e aquela família entendeu que eles precisam ter a oportunidade de se defender, é constitucional. Eles têm o direito de se defender. Bom, Marcelinho, então hoje, aproveitando o teu embalo ali, se o cara é empresário, quer aprender a atirar, como é que ele faz para te encontrar? Como é que sua rede social, o que você pode ajudar ele? Tanto na parte privada, quanto na parte pública, quanto na parte pessoa física. Então, venda seu peixe. Boa. O meu Instagram é Marcelo_Silva segue, né? Marcelo_Silva segue de segurança. Pessoa que quer aprender a atirar, me chama lá. Eu monto um treino, uma adaptação para ela ali, né? Conforme o conhecimento dela. Não sei nada, nunca peguei numa arma. Quero aprender a atirar. O que tu me aconselha? Tenho um material para essa pessoa também. O cara é empresário, a mulher é empresária, ele quer ter essa oportunidade de estar defendendo ali sua empresa, sua casa. Já tem um certo conhecimento, já posso ir com ele um pouco mais avançado, me procura também. Eu quero capacitar um grupo de atiradores, eu quero capacitar uma instituição, eu quero levar uma capacitação aí, um aperfeiçoamento para guardas municipais, para policiais, né? Seja tanto na parte prática quanto na parte teórica. Pode me chamar, eu atendo toda essa demanda
E aos amantes do tiro também, que querem estar fazendo alguns treinamentos, né? Diversificado, querem estar buscando um conhecimentos a mais. Eu tô sempre me aperfeiçoando, sempre buscando o que há de novo. Tô sempre em contato com vários atiradores, tô sempre treinando também para poder estar entregando o melhor aí, sem embuste, sem firula, Sem inventar moda. sem inventar moda, o que realmente funciona na hora da trocação, o que realmente é na hora dos fatos. E que pode salvar a tua vida. E o que, principalmente, vai salvar a tua vida. E que pra gente finalizar, Marcelinho, uma frase pro pessoal que às vezes tá num momento difícil, tá com ideias erradas na cabeça. Como você tem a sua história, não foi uma infância fácil, não foi uma adolescência fácil. Você venceu na vida, tem família, um cara honrado, foi na segurança pública, era segurança pública, ajuda pessoas, sempre ajudou as pessoas. O que você deixa das pessoas que hoje pensam em mudar de caminho, desistir? O que eu digo assim, ó, o que eu posso deixar para vocês? O sucesso, ele é várias tentativas erradas, né? O que uma pessoa vencedora, ele é um perdedor que perdeu várias vezes e venceu uma vez. Eu digo que eu não vim de uma família próspera, mas uma família próspera vem de mim, entendeu? E acima de tudo, né, seja honesto, né, porque se você soubesse as vantagens de ser honesto, você será honesto por malandragem, entendeu? Porque não tem nada mais promissor do que tu chegar em um local onde as pessoas te conhecem pela tua conduta. Então seja um cara honesto, seja um cara temente a Deus, tenha princípios, mesmo que tu acredite que ninguém esteja vendo, né? Deus, ele nos vê o tempo todo, e não desista de tentar, né? E tentar até conseguir aquilo que você busca, porque você tentar, como outras pessoas várias vezes tentaram, e não buscar o êxito final, você vai ser mais um participante, vai fazer parte da estatística, né? Vai ser só um número. Você será mais um número, né? E você tem que ser a exceção dos números, aquele cara que foi lá e fez diferente e conseguiu, e vai ser uma referência, né? Como eu tive as minhas, espero ser para vocês também. E o que precisar, me chama no Instagram, tô à disposição ali, e tamo juntos. É isso aí, pessoal. Rapaziada, valeu. Foi mais um de Carona com o Herdeiro. Tive a honra de ter o Marcelinho aqui comigo. Marcelinho, A honra é minha. obrigado. A honra é minha, irmão. Beijo na próxima. Valeu.